Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para celebrar a vida. Neste mês de dezembro, um mês que nós celebramos o nascimento do menino que nasceu, o filho que nos foi dado, o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero, nesta noite de domingo, quero convidar você a estar lendo comigo o Salmo de número 100. Vamos estar lendo juntos este Salmo e refletindo profundamente naquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Leiamos este salmo neste momento. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Por meio deste salmo, nós somos convidados a ingressar ao culto a Deus, celebrando a vida, celebrando esse Deus que faz tudo, que nos fez seu povo. Nós entramos este ano, nesse mês, celebrando a vida que Deus nos dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nesta noite de culto você possa acalmar o seu coração e adentrar essa noite com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Vamos orar para que Deus nos ajude nesta noite a adorá-lo e render a Ele nosso louvor, a nossa adoração. Feche os teus olhos, vamos estar em oração. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Quero agradecer pelos irmãos que estão participando de forma online. Agradecer pela vida que o Senhor nos deu. Agradecer porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. E humildemente na sua presença reconhecemos os nossos pecados e pedimos ao Pai, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Pai, de todo pecado, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, viver para a glória do Teu santo e bendito nome. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero neste momento convidar você a abrir o seu hinário e cantar conosco o hino 63, as muitas bênçãos. Vamos estar cantando este hino e após o hino, celebrar canções com o nosso Ministério de Louvor. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina. Vem dizer
perdidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Bem, amados irmãos, estamos aqui para louvar o Senhor e engrandecer o seu nome neste tempo de intercessão. Interceder também é expressar um ato de amor. Eu quero convidar você na sua casa a juntar-se com a sua família e neste momento estar orando pelos nossos missionários, orando pelos irmãos que se encontram enfermos. E eu quero em especial pedir que os irmãos estejam orando pela família nossa querida irmã Mirtz, a qual o Senhor, nesta semana, a chamou para estar diante dele.
Nós sabemos o descanso do Senhor para a vida da serva dele, mas pedimos ao Deus Espírito Santo que traga conforto, consolo e esperança à família nesse tempo de sentir saudade, de sentir a falta de um ente querido. Vamos estar orando neste momento juntos por esses motivos. Amado e bondoso Deus, diante do Senhor agora nós te louvamos porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos ergue do pó, é um Deus que nos dá força para continuar caminhando. E neste momento em especial, eu quero colocar a família, nossa querida irmã Mirtes, a qual o Senhor a chamou para estar diante do Senhor nos céus. E ela está agora no descanso do nosso Salvador, desfrutando da rica e abençoadora presença do nosso Deus. Mas, ó Pai, pedimos àqueles que ficaram, seus filhos, netos, netas, pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar consolando e trazendo um refrigério da saudade, para a falta que fará para a nossa igreja, para a família. Ó Deus, que o Senhor possa consolar, trazer um consolo que vem do alto. Também eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos nesta noite, que o Senhor os visite, que o Senhor os transforme e que em nome do Senhor Jesus nenhum mal achegue à casa dos nossos irmãos. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando e cumprindo a Tua vontade. Sobre os nossos missionários, que o Senhor possa sustentá-los. Cuida do Bira, da Patrícia, do André, da sua esposa, do Fábio, da sua esposa, dos seus filhos, filhas. Ó Pai, que sua graça seja derramada sobre cada um deles. Que não venha faltar nada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Que o Senhor supra as necessidades dos teus servos. Que nada venha faltar. Oramos, ó Pai, pela nossa cidade, pelo nosso prefeito. Oramos pela nossa igreja. Pedimos, ó Pai, aviva a nossa igreja. Abençoe os parceiros que tenham trabalhado por esta igreja. Que nós possamos crescer no aprendizado do Senhor e no crescimento da Sua palavra. Nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Adoramos esse Deus que é exaltado, bendito Deus, soberano Deus, que está acima de todas as coisas. A esse Deus que é digno de receber toda a honra. Jesus.
Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos agora para a palavra de Deus, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração. E como a gente tem feito, uma exposição dentro do livro de Hebreus, no capítulo 11, eu quero te convidar mais uma vez a abrir lá no capítulo 11, no verso 32 ao verso 34, mas nessa noite nós vamos falar sobre a fé definida e ilustrada na vida do grande rei Davi. E é claro que a vida de Davi ela é muito ampla, ela é muito grande, ela toma praticamente 4 livros das Escrituras, 1 Reis, 2 Reis, Samuel, Crônicas e Crônicas, falam sobre a história de Davi. No entanto, eu farei apenas um sermão de 3 pontos para nós essa noite. Hebreus, capítulo 11, versos 32 e 34, diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos, nós vamos orar, pedir para que Deus mais uma vez ilumine o nosso entendimento, ainda que seja uma história conhecida, talvez uma das suas favoritas, mas uma coisa é certa, quando o Espírito Santo está atuando, Ele está falando, Ele pode trazer uma aplicação e um renovo para as nossas vidas através desse texto antigo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por mais uma noite, por mais um momento que nós podemos estar em Tua presença. Por isso, nessa noite, Senhor, eu quero te invocar, eu quero te adorar e eu quero pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha nos conduzir, Senhor, na exposição da Tua palavra e que nessa noite, Senhor, possamos trazer, ó Deus, aplicações úteis, eficazes, ó Pai, para as nossas vidas nesta hora. É evidente, Deus, que a história é conhecida. O rei Davi é extremamente conhecido no meio cristão e no meio judeu, mas eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, que mais uma vez o Senhor venha iluminar os nossos entendimentos, ó Pai. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para compreender a Tua palavra, e eu quero te pedir, Senhor, no nome santo de Jesus, que o Senhor traga a aplicação necessária à nossa vida nesse dado momento, Senhor. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós sabemos, Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, um líder que normalmente nós dizemos que foi escolhido nos padrões humanos, mas Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Enquanto Saul era aquele homem de destaque, um homem alto, provavelmente o homem mais alto de toda a nação, Davi era apenas um jovem pastor, de boa aparência e que é chamado e ungido enquanto estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Davi, além de ter sido pastor de ovelhas, foi também um grande guerreiro, foi um músico que tocava harpa e que também compunha belíssimos poemas, dos quais nós podemos encontrar dentro do livro de Salmos, e se tornou, sem dúvida, um dos maiores reis do Antigo Testamento. Com certeza não há uma igreja evangélica no mundo que o pastor não tenha pregado ou falado alguma vez da história de Davi. Enfim, o mais importante é que Davi, a história de Davi, está apontando para a vinda do Messias, está apontando para o nosso Senhor. E por essa razão, no Novo Testamento, como por exemplo, o cego de Jericó vai gritar em alto e bom som, dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Davi é um antepassado do nosso Senhor, do nosso grande rei, do nosso grande guerreiro, daquele que não apenas está conosco nas batalhas, mas está à frente da batalha para nos garantir a vitória necessária para a nossa
caminhada. E como de costume, você sabe, nós lemos o texto de Hebreus 11, mas agora nós vamos para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, do capítulo 17, e do verso 34 ao verso 37. E o primeiro ponto dessa noite que eu quero destacar da vida de Davi é que Davi foi preparado para um grande desafio. Davi foi preparado para um grande desafio. E de acordo com 1 Samuel 17, verso 34 ao verso 37, é nos dito assim, pela pena, pela escrita de Samuel, que escreveu o primeiro livro, que diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Como você bem sabe, Davi pastoreava as ovelhas de seu pai, cuidava daquele rebanho com muita atenção. E aqui a gente já começa a perceber que o seu cuidado era levado realmente ao extremo, ao risco de perder até mesmo a própria vida. Agora tente imaginar, é esse o rei que Deus está forjando dentro de um aprisco, adestrando a sua mão para a batalha, e ele começa as suas batalhas na adolescência, matando um leão e matando o urso. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, o urso siríaco é o menor da espécie, e ele chega a 2 metros de altura na sua forma bípede e pode pesar 250 quilos. Agora tenta imaginar um adolescente de 17 anos lutando com um animal desse, de 250 quilos. Ou talvez vamos tentar ser um pouquinho mais generoso, ou mais generosos aqui nessa noite. Tente imaginar um adulto lutando contra um urso de 250 quilos. Ele fala também do leão, que na sua forma bípede chega a 1,90 m, alguns chegam a 2 metros, e muito bem alimentado, ele pode chegar a 230 quilos, e o mais levinho dos leões pode pesar 150 quilos. E Davi estava ali, dentro do aprisco, aprendendo a ser um rei, aprendendo a ser um guerreiro, aprendendo a vencer as batalhas à altura. Passam-se então os anos e um guerreiro mercenário aparece, com o nome que todos nós conhecemos, Golias, um homem que tinha aproximadamente 3,5 metros de altura. Alguns vão dizer que ele tinha entre 2,5 metros ou talvez 2,96 metros, seria um número preciso para ele. Um homem gigante, um homem que estava muito bem armado, muito bem preparado para aquele local. Mas Davi também estava preparado e adestrado para a palavra. No entanto, Davi expressa sua fé, porque o livro de Hebreus está falando que pela fé esses homens conquistaram reinos e obtiveram vitória. Embora Davi tenha matado com suas próprias mãos o leão e o urso, ele diz a Saul que o Senhor o livrou. Ou seja, há um reconhecimento que Deus é aquele que deu na verdade o grande livramento. Ele lutou, mas quem deu a vitória, quem decretou a vitória foi o próprio Deus. E como aplicação aqui, irmãos, para a nossa trajetória, para a nossa vida diária, saiba que Deus sempre vai nos preparar com lutas para lutas maiores. Davi foi preparado com um leão de 1,90 m, com um urso de 2 metros de altura, para depois enfrentar um gigante de aproximadamente 3 metros. Então, saiba de uma coisa, na vida cristã sempre aparecerão desafios, e sempre desafios maiores, e cada vez maiores, mas não se assuste,
não se turbe o teu coração, porque é Deus quem está adestrando as tuas mãos e os teus dedos para a batalha, te preparando para grandes conquistas, te preparando para grandes vitórias, porque é Ele mesmo quem te dá a vitória. Por exemplo, quando a gente olha para a história das Olimpíadas, todo grande conquistador de medalha olímpica é um homem que primeiro foi muito bem treinado, foi muito bem capacitado. E que detalhe, durante a sua jornada teve muitas derrotas, teve muitos rivais, tanto à altura como abaixo e como acima da sua própria capacidade. No entanto, nesses embates, nesses treinamentos, em que ele vai se desenvolvendo, ele consegue vencer então e subir no ponto mais alto do pódio para receber a sua medalha de ouro. Quem sabe nessa noite, meu irmão, minha irmã que está assistindo, precisa entender que os desafios que estão aparecendo é o próprio Deus nos forjando, é o próprio Deus trabalhando em nossas vidas. Com certeza alguns que devem estar assistindo devem estar pensando assim: nossa, quando eu era mais jovem, tinha uma visão de vida, às vezes eu não queria fazer aquele curso A ou B, um curso de inglês, um curso de mecânica, um curso disso ou daquilo outro, mas acabei sendo impulsionado e levado a fazer aquilo, e hoje, mais velho, você é empregado e entende que parte disso tudo aí, dessa conquista, veio daquilo que você foi preparado lá atrás. E Davi também vai nos levar a uma outra aplicação, de não rejeitar os pequenos começos, não rejeitar as pequenas obras, não rejeitar aquele início que às vezes é doloroso, dizer, isso é difícil demais, vou desistir. Como nós sabemos pelo contexto histórico, o pastor de ovelhas era aquele que cuidava do que era ou de uma família ou de uma comunidade. Ele tinha que proteger aquilo que não era somente dele, mas de uma comunidade que dependia daquela carne e daquela lã para sobreviver no inverno. Então, perder uma ovelha era perder muita coisa. Era comum também naquela época colocar o filho mais jovem, ou uma pessoa assalariada para cuidar das ovelhas. O pastor de ovelhas tinha cheiro de ovelhas e lidava com impurezas das ovelhas e muitas vezes era tratado como uma pessoa imunda. E por essa razão, talvez, quando Samuel vai até a casa de Davi e pergunta: você não tem mais nenhum outro filho por aí não? Talvez o pai de Davi estava com vergonha de trazer Davi porque ele estava cuidando de ovelhas. E é justamente isso que ele vai falar. Eu tenho mais um, está cuidando das ovelhas. E quando Davi chega, era apenas um pequeno jovem de boa aparência. E Deus vai olhar e vai dizer: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. É ele que você vai ungir como rei. E aqui, irmãos, eu queria fazer 2 tipos de aplicações. A primeira aplicação prática para a vida diária: peça sempre a Deus para adestrar as tuas mãos, por exemplo, para o estudo, para o trabalho, para as suas pesquisas, para aquilo que você produz enquanto artigo. Se você é um vendedor, peça a Deus para te dar estratégias corretas e justas, não enganosas, para vender, para conquistar e para ter algo. Mas eu não quero parar aqui a aplicação fazendo das Escrituras só como uma autoajuda para o seu negócio, para o seu trabalho e para a sua vida normal diária, mas também para a sua vida espiritual. Porque nós também enfrentamos lutas espirituais, nós enfrentamos tentações a todos os instantes, nós também somos provados pelo Senhor e Deus permite que gigantes se ponham e nos desafiem na nossa fé, no mais profundo, naquilo que nós acreditamos, e nós precisamos pedir a Deus
para nos capacitar e nos adestrar, para não sucumbir e nem cair no campo de batalha no meio da tentação ou no meio da provação. Que sejamos realmente cristãos guerreiros, que veem a batalha, não fogem dela, mas enfrentam na força e no poder do Senhor. Dizem também os bons brasileiros que o bom brasileiro é aquele que mata um leão por dia. Se você está com leões aí para matar, mate os leões. Enfrente o seu dia a dia na força e no poder do Senhor. Deus, sim, nos livra muitas vezes, dando-nos primeiramente a capacidade necessária para vencer os desafios da vida. Essa semana um jovem foi até a minha casa, né? E ele gritou lá: pastor, eu saí, olhei e falei: ué, o que esse jovem está fazendo aqui no meio dessa quarentena? Embora a gente agora já está com flexibilização. Eu abri o portão, disse: entra. Ele estava um pouco assim assustado, ficando um pouquinho distante, estava de máscara. Eu fui, peguei o álcool em gel, coloquei na mão dele, passei o álcool na minha mão, falei: fala, irmão, o que está acontecendo? Ele falou assim: então, tu acredita que no meio dessa quarentena eu acabei de ser contratado como veterinário aqui no bairro? Eu falei: rapaz, que bênção, num período em que está tudo complicado, você foi empregado e como veterinário, porque essa é a tua formação. Aí ele virou para mim e falou assim: ah, pastor, mas é meu primeiro dia de trabalho, eu estou morrendo de medo, ora pela minha vida. Aí eu falei: eu oro sim. Oramos por ele, abençoamos a vida dele, e quando nós estávamos indo até o portão que ele ia para a clínica veterinária ali do bairro, eu olhei para ele e falei assim: varão, escuta uma coisa que eu tenho para te dizer. Você vai lá trabalhar, você está com medo, mas saiba que tudo que você precisa para exercer bem o seu trabalho já foi lhe dado. Deus já lhe abençoou com uma formação. Então agora você não vai fazer nada diferente do que você aprendeu. É Deus quem abençoa a tua vida e que adestra as tuas mãos. E ele saiu feliz e contente para o seu primeiro dia de trabalho. E todos os dias agora eu vejo o carrinho dele parado justamente do lado da minha casa, ali na calçada. Meus queridos, segundo grande aspecto da vida de Davi, que eu gostaria também de destacar, e está no capítulo 17, mas agora do verso 40 ao verso 51, é que Davi estava apto para um grande desafio. Queridos, muitas vezes nós sentimos insegurança e medo, porque não nos sentimos aptos. Cuidado com a palavra sentir, como eu sempre tenho falado. Sentir é perigoso, porque nem sempre sentir corresponde à realidade. Ou você está apto realmente, ou você não está. E se você está apto, então não é tempo de temer, não é tempo de se acovardar, é tempo de enfrentar o desafio. Olha aí para o seu currículo, olha para a sua formação, olha para o que Deus já te deu. Você já tem a capacitação e você pode ir à frente. E mais, falando do aspecto cristão, do aspecto espiritual da coisa, em todas as batalhas que nós enfrentamos espiritualmente, em todas elas, nós estamos aptos a vencer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que é maior do que está em nós, do que aquele que está no mundo, está em você te capacitando. Além disso, a armadura de Deus está totalmente disponível para a nossa caminhada e para a nossa vida. E 1 Samuel 17, verso 40 ao verso 51 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em o nome do Senhor.
dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. No verso 50 é dito assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Queridos, essa é uma das partes que particularmente eu sempre me debruço para ler e para meditar. Porque além de Davi ser estratégico na batalha, ele revela ser um homem de profunda fé. Ele diz: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Você afrontou, na verdade, foi o Deus vivo, e é o Deus vivo que vai te entregar nas minhas mãos. Davi, um jovem que ali poderia estar entre 17 e 20 anos, franzino, com uma funda, 5 pedras, que ele pega no ribeiro e vai para a batalha. E é com uma pedra, apenas uma pedra, que ele vai derrubar esse gigante, que tem aproximadamente 3 metros, uma armadura que pesava 60 quilos, e uma lança que a ponta pesava 7 quilos, só a ponta. Queridos, aqui eu quero trazer como aplicação para a nossa vida, é que ainda que o gigante que apareça seja enorme, muito maior, muito mais aparamentado do que a gente, nós temos o suficiente. Nós já temos o suficiente para vencer as batalhas, porque é Deus quem peleja as nossas lutas. Davi é tão estratégico que ele fala assim no verso 46: ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Você já parou para meditar nisso aqui e analisar? Davi não tinha espada, Davi não tinha nem mesmo uma faca, nem mesmo um cutelo, nada, nenhum material cortante, nenhuma arma cortante. Ele só tinha a pedra e funda. Mas na cabeça do guerreiro, que foi adestrado pelo Senhor, ele já traçou o projeto, ele já traçou o plano de ação e de ataque. Ele sabe, como todos os irmãos que já praticaram artes marciais, fizeram karatê, kung fu, judô, seja qualquer arte marcial, sabe muito bem que quando se luta com um oponente que é muito mais alto ou muito mais forte, você luta mais afastado, você evita na distância os golpes dele e tenta pegar com golpes mais baixos, você tenta ferir o inimigo de uma outra maneira. E Davi vira e pega justamente um instrumento de guerra que ele vai mantê-lo afastado do gigante. Deixa eu trazer uma aplicação para você lá do Novo Testamento. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao derredor como um leão, procurando a quem tragar. Querido, saiba de uma coisa sobre o leão. O leão é um animal forte, como eu já disse aqui, chega a 230 quilos. Mas o coração do leão é pequeno, provavelmente do tamanho de uma mão de um homem. E ele tem um raio de alcance de apenas 30 metros. Ele espera a presa dele se aproximar. Ele não ataca se a presa dele estiver, por exemplo, a mais de 100 metros de distância, ou quilômetros de distância. Ele não vai correr 1 quilômetro para pegar uma presa. Ele pega a presa num raio de 30 metros. Então ele procura estar ao derredor para tragar. E nós muitas vezes somos tragados e caímos na tentação porque nós adentramos o raio de alcance
do leão. Davi, na sua estratégia com o gigante, ele mantém-se afastado e com uma arma que ele pode atacar e vencer afastado. Então, qual era o grande projeto? Qual era a grande maquinação, o estratagema de Davi? Era acertá-lo com uma pedra e depois com a sua própria espada o matar. E quando você lê o texto, você percebe isso com toda clareza. Você percebe com toda clareza que a cabeça do gigante é cortada com a sua própria espada. Davi estava sem espada. Para você ter uma ideia, Juízes, capítulo 20, verso 16, diz: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com fundo uma pedra num cabelo e não erravam. Era uma arma poderosa e eficaz para derrubar um ser humano. E de acordo com o livro de Juízes, havia guerreiros tão bem preparados que eles acertavam um fio de cabelo. E com certeza, enquanto Davi estava lá no aprisco, cuidando das suas ovelhas, ele também estava treinando tiro ao alvo com pedras e a sua funda. Provavelmente não apenas leões e ursos ele afastou, mas também lobos e outros predadores que poderiam tomar as ovelhas de suas mãos. Agora pense comigo, meu irmão. Se Davi era capaz de enfrentar urso e leão, de derrubar um gigante, ele era a pessoa certa para assumir o reinado e governar, porque ele estava muito bem preparado e capacitado para trazer glória à nação e para glorificar o nome do Senhor. No entanto, eu quero destacar agora um último aspecto e que é importantíssimo na vida de Davi, porque não pense você que Davi apenas enfrentou os gigantes com funda, mas velho, ele também enfrentou os gigantes com espada. E em 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 a 17, vai nos falar de outros desafios que Davi enfrentou, mas que não foram vencidos sozinho. No verso 15 é dito assim: de novo fizeram os filisteus, os mesmos filisteus que contrataram o gigante Golias como mercenário, guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram com os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Nessa batalha em específico, olha que interessante, Deus tem a sua forma de operar. Há mais ou menos 20 anos, ele derrubava um gigante. E agora, 20 anos depois, ele está numa batalha e ele é socorrido pelos guerreiros que estão com ele. Deus tem diferentes formas de agir, porque no final, meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, para ninguém pensar que Davi era mais do que ele era, lá atrás foi de um jeito, aqui no presente de outra. E da mesma maneira, irmãos e irmãs, Deus nos dará livramento. Deus também fará grandes proezas nas nossas vidas, mas também de maneiras variadas. Nós não podemos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha de fósforo e dizer: Deus só age assim. Deus é Deus e Ele age como quer. Em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 10, diz: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Mas no verso 22 ao verso 24, olha que interessante. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão, no tempo da neve.
Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como um eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancando-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Valentes de quem? Valentes de Davi. Homens capacitados para estar ao lado de Davi para vencer batalhas. Aí nesse aspecto, irmãos, eu preciso trazer algumas aplicações importantes para a nossa vida. Ore também para que Deus coloque ao seu lado pessoas capacitadas. Aplicando um pouquinho mais no campo familiar e do relacionamento. Se você é solteiro, peça a Deus que lhe dê uma pessoa idônea, capacitada, à altura para estar ao teu lado. Porque não existe coisa pior do que você entrar num relacionamento e depois enfrentar as lutas do dia a dia e não estar com uma pessoa capacitada a lutar. Por isso que cristão casa com cristão. Por isso cristão não entra em julgo desigual, porque na hora da batalha são 2 pessoas, são 4 joelhos no chão orando e intercedendo e pedindo para o Deus que adestra as mãos para a batalha nos abençoe. Aí eu preciso também trazer essa aplicação para os casais. Maridos estão sendo idôneos, mulheres estão sendo idôneas, vocês estão sendo capacitados, estão vendo a capacidade do seu cônjuge, estão entrando na batalha juntos, ou o pé de guerra é aquela cabo de guerra, né? Como as crianças gostavam de brincar, quer dizer, até hoje gostam de brincar. Será que o casamento é um cabo de guerra, ou o casamento são 2 guerreiros preparados, arregimentados para a batalha? Da mesma maneira, numa igreja, precisamos de pessoas capacitadas, treinadas, para exercer com inteligência e sabedoria a obra do Senhor. Todos nós somos chamados a fazer essa grande obra, que é uma grande batalha, mas precisamos nos cercar sempre de pessoas capacitadas. Cada departamento da igreja sempre se cercando com pessoas ponta firme, compromissadas, que pegam mesmo o trabalho para fazer, porque o que mais atrapalha a igreja do Senhor, pode ter certeza, como eu falei no domingo passado pela manhã sobre o preguiçoso e a sua preguiça. Uma igreja preguiçosa não avança. Membros preguiçosos, a igreja não avança. Um pastor preguiçoso não avança. Ou seja, despreparado, incapacitado, nada avança nessa vida. Por isso, abrace a guerra, abrace a luta, seja um guerreiro na igreja, seja um intercessor, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa do aconselhamento, que traz a palavra de Deus acima de tudo para as vidas e para o crescimento dos irmãos. Para terminar, irmãos, apenas algumas breves aplicações para a nossa vida. Saiba que gigantes aparecem quando a gente menos espera. E sabendo que eles aparecem, esteja sempre preparado. E você pode encarar os desafios que a vida lhe impõe com fé e sem medo. Saiba também que sempre haverá pessoas prontas para te desanimar. Quando Davi foi até a batalha, o seu irmão mais velho olhou para ele e falou assim: Davi, eu bem conheço a tua arrogância, a tua presunção. Você só veio aqui para ver o povo cair e morrer na batalha. Mas Davi estava ali, não para ser mais um amedrontado na batalha, mas para ser a resposta de oração de um povo que está afligido no período de guerra, no período de luta, e que está sendo ameaçado por um gigante, enquanto um rei que está totalmente afastado dos caminhos do Senhor e que é o mais alto da nação, não quer encarar o gigante. Encare o gigante. Encare o gigante. Prepare-se
antes de confrontar qualquer gigante na sua vida. Prepare-se o melhor que puder e sempre dependa de Deus. Se diante de você há obstáculos, há gigantes, não deixe para amanhã, enfrente-os imediatamente e saiba que sempre uma vitória chama por outra vitória. Que Deus nos abençoe, irmãos, com essa palavra, porque somos chamados a viver pela fé. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te pedimos a tua graça, te pedimos a tua capacitação, o teu adestramento, Senhor. Adestra as nossas mãos, adestra os nossos dedos para a batalha, Senhor, no nome santo de Jesus. Dá vitória ao teu povo, dá confiança ao teu povo, sabendo que o Senhor há de glorificar o seu próprio nome, através de simples guerreiros que vão para a batalha com fundo e com pedra, mas sabendo também que outras serão encaradas na espada, mas também não serão guerras solitárias. Estaremos também acompanhados de pessoas valorosas para estar ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvamos ao Senhor por mais um domingo de culto. Quero agradecer ao pastor Marcelo pela palavra que nos inspirou, pela palavra que nos desafia, e que essas verdades sagradas possam ser verdade na sua vida, na sua semana que se inicia. Quero agradecer a Deus pela sua presença, participando conosco de forma remota, de forma online. Que Deus abençoe e proteja o seu lar, a sua família grandemente. Eu queria rapidamente deixar alguns avisos para vocês. Em primeiro lugar, eu quero desafiar você na sua casa, essa semana, ter um tempo de oração. Nós vivemos dias de incertezas, dúvidas, mas nós cremos que Deus está com a gente. Que no seu lar você possa, pai, mãe, orar com seus filhos, ler histórias bíblicas para os seus filhos e estar tendo um momento de oração em família. Em tempos que a família tem sido bombardeada com mensagens e com incentivos para que se acabe, nós precisamos fortalecer as famílias nos ensinos da palavra de Deus. Que você, como um servo de Deus, serva do Senhor, possa ter esse instrumento na sua casa. Quero convidar você, quarta-feira, a estar conosco às 20 horas pelo YouTube e Facebook, participando de mais um estudo bíblico. Se você não viu o estudo dessa semana, Missões Começa em Casa, eu convido você a assistir, a tirar algum tempo para estar participando. Domingo de manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. Mais um tempo que nós temos para você e sua família, para você estar aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Domingo, você vai estar aqui para participar de um culto especial, para falar do maior presente de Natal. No dia 20, nós vamos estar trazendo uma mensagem especial sobre Natal, para a sua vida e para a sua família. Você que vai estar participando presencialmente, esteja conosco ali na Capitão Otávio Ramos, 281, ao lado da Lar Brooklyn. Venha participar com a gente também de forma presencial e traga a sua família. Não esquece, após o culto, nós temos uma mensagem especial para o seu filho. É o Momento Kids. Participe com ele, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha, não se desviará dele. Quer investir no seu filho? Ensine as Sagradas Escrituras, ensina a Bíblia para ele. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todos que têm dizimado e ofertado na casa do Senhor. Que você possa ser um servo bom e fiel e continue ofertando e dizimando na conta que está aparecendo aqui embaixo. Nós sabemos que dízimo não é uma obrigação, mas é gratidão. Nós voluntariamente devolvemos a Deus aquilo que Ele está nos dando de graça, pela graça, sabendo que a sua bênção está sobre as nossas vidas. Que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Não esquece, você que tem dizimado e ofertado, depois de dizimar e ofertar, envie o comprovante para o nosso irmão Leué, para que ele possa estar fazendo a contabilidade da igreja, para que você possa estar colaborando também com a organização administrativa da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar mais uma vez, pedindo que Deus os abençoe nessa nova semana que se inicia. Que Deus possa abençoar sua família, seu trabalho, seus estudos grandemente nessa semana. Vamos orar, amados? Amado e bondoso Deus, mais uma vez, diante da sua presença,
Eu quero agradecer pela palavra do pastor Marcelo, pelo desafio que ele nos trouxe nesta noite. Quero agradecer a vida que o Senhor tem nos dado, o presente que o Senhor tem nos dado dia após dia. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de todos os irmãos que estão participando deste culto online aqui. Deus abençoe suas vidas, sua semana, seu trabalho, estudos, família. Que nenhum mal venha acontecer na vida deles. Que eles possam estar preparados para falar do Senhor e para proclamar as boas novas. Abençoe teu povo com toda a sorte de bênçãos. Que nada aconteça na vida deles. Que os projetos que eles têm colocado diante do Senhor venham se cumprir para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoe teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e do Jesus Cristo e o eterno amor do nosso bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês, hoje, para todo o tempo. Seja com vocês espalhados por todo mundo que professa a genuína fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossa semana, em nome de Jesus.